todos. Você tem que contar com o Paulo. Não, São Paulo é bom. Aí a gente. Então, tô com o chefe, eu tô bem. Não, tá. Pode falar. Carlos, bom dia. Nós temos o prazer de receber o professor Leonardo Menezes, da Federal de Pernambuco, e um double appointment que você tem com essa William, Universidade de Munique, né? Ele fez graduação aqui na UFRJ, em 94, mestrado pela Federal de Pernambuco em 96 e doutorado também por Pernambuco em 2001. Depois ele partiu para alguns estágios de pós-doutorado na Alemanha, Pernambuco. Ele tem experiência na área de física, com ênfase em propriedades óticas espectroscópicas, tal peroxítono, né? Da matéria condensada, ótica não linear, outras interações da matéria com radiação e nanoótica, atuando principalmente em vários temas aqui, uma diversidade de tópicos muito interessante. Eu achei interessante esse modo de galeria de sussurros, né? Nanoótica, acoplamento da radiação com a matéria, confinadas em nanoescala, e por aí vai. Meta-superfície vai ser o foco da aula de hoje. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2009 e 2014, cientista embaixador da Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, no Brasil de 2014 a junho de 2020. Então, por favor, muito obrigado. Obrigado, Luca. Obrigado a todos pelo convite. É sempre um prazer indescritível estar aqui na UFRJ, nessa sala A343, né? Na qual eu assisti uma infinidade de colóquios, assisti a uma infinidade de colóquios. Pela sua apresentação, eu queria falar, você falou da proparoxítona, né? Uma vez estava tendo uma reunião do colegiado na UFPE, e aí estava tendo uma discussão, e aí eu pedi a palavra, disse, pessoal, a gente tem que ter cuidado nessa discussão, que nem tudo é como parece. Por exemplo, oxítona é proparoxítona. O pessoal fica olhando, né? Como assim? Mas oxítona é proparoxítona, né? E a questão dos Whisper Gallery Modes foi ter o primeiro pós-doutorado. Quando eu voltei, o Felipe, e ele, nosso colega, Felipe, oi, pois é, ele disse, Leonardo, vamos dar um colóquio lá na UFRJ. Aí eu vim. Eu estava sobre Whisper Gallery Modes, modos em microesferas, interação com nanopartículas individuais e tal. Eu estou aqui me preparando, aí senta um senhor aqui na primeira fileira, né? O professor Moisés Zelmai. Ele é estranho, nem bambu, né? Verde, né? Mas, durante a palestra, pelo meu alívio, as coisas que eu falava, o professor Moisés fazia, né, assim, então eu fiquei um pouco mais relaxado. Enfim, mais uma vez, obrigado. Satisfação em ver o Farina, com quem eu tive meus primeiros contatos com a ciência, né? Professor Nelson Braga, que me passou o seu aluno em métodos matemáticos da física teórica 1 e 2. Você me passou em física matemática 1. Então, não tinha condições de passar, né? Você precisa tirar 5 numa prova final. Você recebe um 5, tendo certeza que você não tinha condições de receber um 5. O professor Nelson me passou. Aquele recado. Meu filho, acorde para Jesus. Né? Aí, método 2, eu acho que foi um pouco melhor, porque eu entendi o recado, mas sensacional. Né? É uma coisa sensacional. Muito bem, então vamos ao que interessa. Esse trabalho ele foi realizado já lá na Universidade Ludwig Maximilian de Munique, e é um grupo onde eu trabalho, é um grupo direto do magnetismo aplicado. Né? E nós vamos ver isso aqui hoje, tudo macroscópico, não tem nada de quântico, e é manipulação das equações de Maxwell, estruturando matéria, tanto no sentido da constante elétrica, a manipulação da constante elétrica, ou da nanoestrutura geométrica da matéria. Então, isso aqui é o que eu pretendo discutir, e, por favor, a qualquer momento que vocês quiserem fazer qualquer pergunta, ou qualquer comentário, qualquer objeção, por favor, né? Eu acho que fica mais interessante. A motivação, vou falar sobre o que são metasuperfícies e algumas aplicações, e depois nós vamos para discutir as metasuperfícies dinâmicas ou sintonizadas. Né?
Existem várias abordagens possíveis para se conseguir isso. Uma delas é utilizando materiais que apresentam transição de fase, que, por sua vez, existem várias outras estratégias. Nós vamos nos concentrar numa apenas, que é o uso do dióxido de vanádio. E depois eu queria discutir uma coisa mais específica, que é a questão de uma meta-superfície sintonizável no regime visível, na região visível do espectro, que é algo extremamente desafiador. Qualquer coisa que você queira fazer no visível é bem mais complicado, porque qualquer problema de nanofabricação começa a ter uma influência muito grande naquilo que se deseja obter. E aí eu vou discutir resultados em nanodiscos de VO2 individuais, ver o que acontece quando, em vez de trabalharmos com um nanodisco, a gente usa um arranjo nanoscópico, né? Tipicamente dimensões nanoscópicas desses discos, e como nós podemos utilizar a transição de fase do dióxido de vanádio para mudar o comportamento óptico dessa metasuperfície. Então, as metasuperfícies, elas são basicamente estruturas bidimensionais. Naturalmente, toda a estrutura ela é tridimensional, mas a terceira dimensão ela é desprezível diante das dimensões transversais dessa estrutura, e ela é composta de elementos que têm dimensões típicas menores do comprimento de onda da luz que se utiliza para investigar, para explorar, para usar essa metasuperfície. É claro que na nanofotônica, que é o tema central desse trabalho, ela se ocupa de controlar a luz, seja isso que for, estado de polarização, intensidade, fase, né? Em dimensões nanoscópicas. Então, essa é a ideia. Nós queremos fazer esse controle eficiente de alguma dessas propriedades, ou algumas dessas propriedades da luz em dimensões nanoscópicas. Muito bem. Um apelo muito importante é o que se chama, do uso da metasuperfície, é o que se chama de flat optics, a óptica achatada, que já é uma realidade. Então, essas lentes que nós temos em telefones celulares já não são lentes usuais, de vidro, curvas, né? Porque elas têm que ser instaladas em dimensões muito pequenas, etc. Então, nos celulares já existem essas lentes flat, em que você manipula a fase da luz, uma onda incidente, para formar uma imagem, qualquer coisa, com elementos que vêm dessa área de metasuperfície. Existem companhias no mundo que já produzem comercialmente metalentes, meta-hologramas, e fazem dinheiro. Uma delas, a mais importante que eu diria, é a chamada MetaLens, com Z no final, que é uma menor, o professor Capaccio, Frederico Capaccio, em Harvard. E, claro que a gente está fazendo lentes, elementos óticos, mas nós queremos fazer dispositivos também. Ou seja, sistemas que integram elementos óticos dentro desse contexto de flat optics. Toda a ideia de metasuperfícies, ela passa por essa animação. Nessa animação que a gente vai ver, são aqui representa as ondas planas, né, frentes de onda, que estão incidindo num meio, num dióptero, e divide dois meios com impedância de ordens distintas, índice de refração diferente. E aí nós vamos ver como nessa animação surge a reflexão e como que surge a refração. Nesse caso, a gente está considerando que o índice de refração desse meio inferior ele é maior do que o índice de refração do meio superior. E somente para a gente ter para ficar atento na hora da animação, essa distância que vai percorrer, que vai aparecer na animação, ela é maior do que essa distância aqui, que é a distância entre duas frentes de onda da mesma fase, a frente de onda, que é o comprimento de onda, tá? Certo? O que acontece é que quando essa frente de onda atinge o meio, nesse ponto, ela polariza, o campo elétrico da luz polariza o meio. Não é? E à medida que essa frente de onda vai avançando, ela vai causando uma onda de polarização nesse meio, que é uma onda superluminal. Ela se propaga com uma velocidade maior do que a da luz,
Porque esta distância aqui, como vocês vão ver na animação, é maior do que o comprimento de onda da luz, certo? Que está sendo utilizado. Então, nós sabemos que a lei que gera a infração está escrita aqui embaixo. A infração desse meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Porém, nós podemos driblar a lei de Snell se nós, nessa superfície, aliás, um parênteses, tudo é a superfície. Né? As equações de Maxwell são extremamente boring, são monótonas, no meio isotrópico. Nada acontece. Tudo acontece quando você tem uma interface. Né? As equações de Maxwell estão lá, mas é fundamental você ter as condições de contorno. Quando a luz à frente de onda encontra uma não luz. Eu só fui perceber isso há 5 anos atrás. Certo? Tudo é a interface. O meio homogêneo não tem nada interessante acontecendo no meio homogêneo. Aí que eu fui entender, é por isso que se estuda nas condições de contorno. É por isso. Incrível, né? Muito bem. O fato é que isso aqui acontece se essa interface for homogênea. Se nós, de alguma forma, imprimirmos nessa interface um gradiente de fase, essa aqui é a direção X, um define, uma estrutura que seja capaz de alterar a fase da luz, da onda luminosa, naquele ponto, você pode fazer com que a onda, em vez de se refratar para cá, ela se refrate para cá. Certo? E aí é a metasuperfície. A metasuperfície nada mais é do que a engenharia desse gradiente de fase na superfície. Manipulando este gradiente de fase, você pode fazer um diabo com a onda que reflete e com a onda que é transmitida. Tá certo? Então, tudo gira em torno disso. Então, vou tentar fazer aqui com que... Como é que aqui a gente viu isso, Luca? Ah, sim, aqui. Então, o que a gente está vendo aqui é a onda incidindo, né? A gente vê essa onda de polarização que é superluminal, e nós vimos que, como a velocidade da luz no mesmo meio se mantém, e usando o mais puro princípio de Huygens, né? Cada pontinho desse é uma fonte de onda secundária, cuja superposição vai dar a frente de onda da luz, refletida e transmitida. E como a velocidade da luz aqui é menor, essa frente de onda se propaga com uma velocidade menor, por isso que tem essa quebra, essa, né, refração na direção de propagação da luz. Eu não consegui fazer com que essa simulação, essa animação tocasse o tempo todo. Então, você veja, agora você pode imaginar o que acontece se em cada ponto do espaço eu coloco uma unidade, um elemento, que muda a fase dessa onda espalhada, né? Ou a velocidade da onda espalhada. Ou seja, eu estou mudando a fase. Né? Com isso, então, eu posso mudar a frente de onda que está refletida ou transmitida. Então, tudo tem a ver com esse cara, a engenharia dessa manipulação da... Bom, então, tendo visto isso, o que a gente quer agora é fazer dispositivos que tenham grande desempenho, um desempenho eficiente, e essa eficiência você mede na quantidade de energia que você ilumina, no que você ilumina a sua superfície, e a quantidade de energia que está no canal do seu interesse. Né? Então, um exemplo é o espalhamento direcional. Por exemplo, você pode conseguir isso usando discos de silício. Então, aqui a gente vê que ele tem um tamanho tipo de 450, 480 nanômetros de diâmetro, uma altura de 200 nanômetros, ou seja, isso tudo vai acontecer aqui no infravermelho próximo, né? E eles estão distantes entre si de 660 nanômetros. Ou seja, tudo isso é o que são os ingredientes dessa, vai funcionar como ressoador, uma cavidade de níquel, que vai suportar ressonâncias de dipolo elétrico, de dipolo magnético, de quadrupolo elétrico, etc. E toda vez que a ressonância de dipolo magnético ela tem uma amplitude idêntica à ressonância de dipolo elétrico, isso aqui é uma simulação dessa estrutura, nós temos o que se chama das condições de Kerr, que são satisfeitas. E a radiação oriunda
deste dipolo magnético e deste dipolo elétrico, elas interferem positivamente, construtivamente na direção frontal, destrutivamente na direção para trás. E com isso, então, você consegue um espalhamento não isotrópico por causa da interferência da radiação desses dois modos, que são ressonâncias de nível. Outro tipo de dispositivo são, agora, bom, esse cara aqui, ele é um dielétrico, né? Você pode obter também, fazer metasuperfícies metálicas, explorando fenômenos plasmônicos. Ressonância de Ni, num disco dielétrico, você pode ter ressonância de plasma, numa estrutura plasmônica. E é isso aqui, olha. Nesse caso, essa metasuperfície tem nanobastões de ouro que têm inclinações diferentes. Portanto, a luz incidindo sobre um determinado ângulo sente uma fase diferente porque tem uma projeção do campo elétrico diferente com o eixo do bastão e, portanto, sofre um atraso diferente a cada ponto do espaço aqui. E com isso, né, isso foi planejado, naturalmente, toda a parte de engenharia dessa metasuperfície, para gerar hologramas, né, que sejam broadband, que possam funcionar num intervalo espectral muito amplo. Né? Então, isso foi adquirido. Você vê aqui, olha, eficiências de difração holográfica de 75% numa janela espectral que é consideravelmente ampla, quase 250 nanômetros. Né? Muito bem. Outros tipos de dispositivos são conversores de polarização. Nesse caso, retornamos aqui a uma nanoestrutura, uma metasuperfície dielétrica, feita de nanopilares de silício, né? E tem também interferências devido à propagação ao longo desse pequeno guia de onda, né? E adquirem, né, as duas componentes do campo, perpendiculares ao eixo maior e paralelas ao eixo maior, eles adquirem uma fase diferente, a depender desse semi-eixo maior, desse semi-eixo menor, da altura desse pilar. E a cada ponto do espaço você pode gerar uma diferença de fase diferente. Uma diferença de fase distinta. E nesse caso, o que foi conseguido foi que, entrando aqui com a polarização linear, a 45 graus, por exemplo, você poderia, a depender da metasuperfície, de como você desenha essa metasuperfície, gerar uma onda de saída com uma diferença de fase entre as componentes Y e X arbitrária, conforme você queira. Então, se você seleciona ΔΦ, projeta uma metasuperfície para que essa diferença de fase seja π sobre 2, você transforma, você faz uma placa de quarto de onda. Você transforma uma polarização linear numa polarização circular. Mas, em vez de você usar uma placa de onda que tem espessuras típicas de 5 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, você tem uma espessura de 450 nanômetros, que é muito menor do que o comprimento de onda da Augusta. Outro tipo de dispositivo é a de holografia multiplexada. Imagine que a gente precisa resolver a seguinte tarefa. Eu quero fazer um holograma dinâmico, certo? Jornada nas Estrelas, né? Princesa Leia e o robozinho falando lá, né? E projetando. Uma maneira que você pode fazer isso é utilizar estados ortogonais da luz para que você explore. Para cada estado incidente de luz para gerar um holograma, você tem um holograma diferente. Estados ortogonais, polarização. Você só tem dois. Ou X ou Y, ou mais ou menos 45, ou circular polarizado da direita ou à esquerda. Limita muito a sua largura de banda para você gerar o seu holograma. Mas tem uma coisa fantástica, que é você utilizar um sistema que tem um feixe incidente para iluminar a metasuperfície que tenha um momento angular orbital. E não tem limite. O momento angular orbital da luz ele pode ser de menos infinito a mais infinito, a carga topológica desse feixe vetorial. E todos esses estados são ortogonais. E você, então, pode utilizar, nesse caso desse trabalho, eles fizeram um filme, né, em que essa metasuperfície, para cada estado, para cada carga topológica do feixe incidente que ilumina a metasuperfície, você gera um holograma diferente. Então, se agora você ilumina essa metasuperfície usando um modulador espacial de fase, né, para iluminar a metasuperfície com feixe, com momentos angulares orbitais diferentes,
em cada ponto daquele espaço, em cada ponto do tempo, você vai projetar uma imagem diferente. Então, esse trabalho mostrou um filme com 100 mil quadros, ou 101 quadros, porque eles utilizaram feixes com momento angular orbital, com cargas topológicas de menos 50 até mais 50. Você pode fazer um filme com essa método aqui. Olha, Sim. Quer dizer, o mesmo desenho espacial da superfície. Tudo estático. A metasuperfície você não muda isso. Sem imagem do seu. É claro, e essa história aqui é mais complexa. Porque vocês estão vendo duas imagens aqui, eu não comentei isso. Essa metasuperfície, além de ter essa capacidade, e todo o problema é a engenharia dessa parte. É a parte mais difícil do trabalho, certo? Mas esse cara aqui, ele pode projetar dois hologramas em dois planos diferentes, porque essa metasuperfície, além de ter isso que você está achando que é difícil, é estranho, e é mesmo, tem uma lente de Fourier incorporada nesse cara aqui, para você projetar esse holograma em dois planos diferentes. Então, de fato, o que esses caras mostraram, que eu não mencionei, questão do tempo, é que eles podem montar um holograma tridimensional. Não é à toa que esse trabalho saiu da Nanotechnology. E eles conseguem fazer isso controlando, usando nanopilares retangulares, que são guias de onda, usando polimerização por dois fótons. Então, você tem um resiste, e você coloca isso numa máquina, e esse resiste ele pode absorver luz por dois fótons, isso significa dizer que você pode gerar voxels muito pequenos, porque você só vai fotopolimerizar onde a intensidade for muito alta, e a depender do ângulo de rotação desses pilares e da altura, você pode gerar todos esses, você pode varrer a fase da luz de zero, de menos pi aqui e fazer o diálogo. Outro tipo de dispositivo, que é muito elegante, é para fazer biosensoriamento. Nesse caso, essa metasuperfície, que foi feita com silício, ela apresenta ressonâncias que são quase bound states in the continuum. O que são essas ressonâncias? Isso não é o tema da nossa palestra, mas, fundamentalmente, se você pega uma metasuperfície que é composta por elipses, se essas elipses forem paralelas entre si, quando você joga luz nesse sistema, a polarização do sistema ela não acopla com a luz, porque você gera polarizações nulas nessas elipses e você não tem um momento de dipolo da superfície para acoplar com o campo elétrico da luz incidente. Mas a partir do momento que você quebra essa simetria, girando as duas desse jeito, quando você joga a luz com uma determinada polarização, você tem uma componente diferente de zero da polarização da matéria nessas duas elipses, que pode acoplar com a luz. Fundamentalmente, muito grosso modo, isso é a origem desse quase bound state de contínuo. E você pode controlar o fator de qualidade dessa ressonância controlando o ângulo entre essas elipses. Se o ângulo for muito pequeno, algo como 2 graus, 3 graus, esse momento de dipolo resultante ele é muito pequeno. Portanto, o acoplamento com o campo ele é muito pequeno. Ele é apenas o necessário para que o sistema tenha uma resposta ótima. Mas, como o acoplamento é muito pequeno, as perdas são pequenas e, portanto, a ressonância é muito estreita. Então, você pode controlar o fator de qualidade de ressonâncias com essas metasuperfícies de elétrica, explorando esse tipo de coisa. E, além disso, a depender do tamanho dessas, essas ressonâncias são ressonâncias de Mita, desses elipsóides. E, a depender, então, do tamanho dessas elipses, ou do fator de escala dessa metamolécula, meta-atômica, e aqui eu estou me sentindo no Rio Grande do Sul, né? Tetra-atômica, tri-legal, né? Octa interessante, dodeca, sensacional. Mexendo com o fator de escala, né? Se você tem um ressoador, ele aumenta, as ressonâncias elas vão deslocar para comprimentos de onda mais vermelho. Com isso, você pode fazer um arranjo em que cada quadradinho desse aqui, ele tem ressonâncias de um determinado comprimento de onda. Nesse caso aqui, elas são ressonâncias no infravermelho médio. Aqui são wave numbers, números de onda em centímetro a menos 1, onde as moléculas orgânicas têm resposta vibracional, absorção vibracional de um fóton, moléculas polares. Significa que... Então, essas aqui são as ressonâncias de cada um desses quadradinhos.
Quando você expõe esse sensor às moléculas e elas sentam num determinado desses quadradinhos, por elas absorverem determinados comprimentos de onda, alguns quadradinhos vão ficar mais pretos, mais escuros do que outros. Então, você, com uma câmera, medindo a refletividade deste arranjo, você pode dizer que eu sei que esse quadradinho aqui tem a ressonância, tem essas estruturas com a ressonância nesse comprimento de onda. Então, eu posso identificar qual molécula sentou ali, naquele quadradinho. E isso tudo em paralelo, né? Porque eu tenho aqui várias ressonâncias, eu posso ter estruturas, quadradinhos de pixels, que tem a ver com ressonâncias para a molécula A, B, C, D, etc. Isso foi um boom. Esse trabalho aqui é um boom. Se vocês forem lá, vocês vão ver que esse trabalho tem milhares de citações, principalmente porque ele apareceu numa época de glifosato, discussão de glifosato na União Europeia, esse trabalho foi feito na Suíça, né? Eu ouvi recentemente que houve um lobby aqui recente em que permitiu-se que no Brasil o glifosato seja usado por mais 10 anos. Isso aconteceu essa semana. O que é glifosato? É um herbicida que mata não só os as pragas, obrigado, mas quem está bebendo a aguinha está morrendo também. Mas se morre naturalmente, né? Se você nasceu, você já está morrendo. Mas o glifosato, ele acelera esse processo. Então, nós temos aqui no Brasil, por mais de 10 anos, glifosato, pelo menos. Legal. Outra aplicação são as fibras ópticas, as metafibras ópticas. Nesse caso, a ideia é a gente usar a abordagem flat optics num dispositivo, por exemplo, num endoscópio. O endoscópio é um negócio... Vocês já fizeram endoscopia, eu gostava muito de fazer, eu inventei uma gastrite só para ir no gastro, para ele me dar anestesia de dormir, né? Aí você tomava aquela... É bom, porque você está conversando, aí de repente você vê que você vai indo embora. Aí eu voltava lá com frequência. Aí uma outra vez eu voltei para fazer de novo para anestesia. Aí um tempo depois ficou roxo o meu braço. Aí na outra vez que eu voltei para fazer, eu falei, olha, doutor, o problema é que meu braço ficou roxo da última vez. Não, Leonardo, é porque eu te dei uma outra droga para você dormir. Aí ele me disse, não, é porque com dormonite, quando algumas pessoas tomam, elas se tornam inconvenientes. Cara, imagina o que eu falei. Doidão, né? Impressionante. Aí, nosso dormonite é sensacional. Mas aí você vai fazer endoscopia, tem aquele cabo de fibra ótica, né, para jogar luz, né, para iluminar, para coletar luz, e é um negócio que agride você. Então, se você imagina, se você pudesse substituir aquele cabo de fibra ótica imenso, grosso, por uma fibra ótica que tem 250 microns de espessura, né? Mas, para isso, você precisa colocar uma estrutura na saída da fibra ótica que seja sua lente, para iluminar e para coletar a luz. E nesse trabalho, isso foi feito, né? Foi construído na ponta de uma fibra ótica, uma torre, simplesmente para disfarçar a metasuperfície da saída da fibra, que a luz sai da fibra ótica divergindo, né? Necessariamente. E, é claro, que você quer iluminar a maior porção possível da metasuperfície, porque é um efeito coletivo. Então, na altura correta, você coloca a sua metasuperfície. Isso tudo foi feito também numa máquina de fotopolimerização de escrita direta com laser, né? Exato. E aí, nós conseguimos fazer isso para um endoscópio. Mas, primeiro, o que se tentou fazer foi uma lente que seja acromática, né? De certa forma que ela tenha a mesma posição focal. Isso aqui é a distância a partir da saída da fibra, e essa aqui é a distribuição de intensidade da luz, para comprimentos de onda de 1.250 nanômetros até 1.650 nanômetros. Ou seja, em 400 nanômetros é muito broadband, e mais uma vez, essa bola de flat optics, né? Uma pequena lente, uma lente muito fina. Essa demonstração de espectroscopia e imaginamento já foi feita também. Outra aplicação é para moduladores de luz, né? E ultra rápidos e conversão de frequências.
Mais uma vez, foi feita, então, uma meta-superfície com esses discos interrompidos de ouro. E é claro que foi feita a caracterização ótica linear desse sistema, né? E isso aqui, por exemplo, é a extinção da luz quando a polarização ela é paralela a essa fenda que você fez no disco. Então, você tem aqui uma ressonância de dipolo harmônica usual. Quando você vira a polarização, agora ela está nesta direção, você vê que a resposta óptica do sistema muda fortemente, né? Primeiro surge uma ressonância, essa ressonância aqui, ela se torna duas, porque agora você tem uma ressonância de dipolo elétrico, que é essa aqui, mas que tem agora uma ressonância de quadrupolo elétrico interferindo com ela. E essa ressonância de quadrupolo elétrico tem a ver com o fato de que você acumula cargas opostas aqui, positiva, induz uma carga negativa aqui, e aqui você tem uma carga negativa que induz uma positiva, e você gera um momento quadrupolo. E você gera essa forte ressonância, que é uma ressonância de dipolo magnético, que é oriunda, que tem a sua origem com o fato de puxando e empurrando as cargas com essa polarização, elas tendem a circular desse jeito, né, com a frequência óptica, né, que gera uma corrente circular e vai gerar um momento de dipolo magnético que é perpendicular aqui à superfície do disco. Esse tipo de sistema, por ele acumular cargas aqui nessa fenda, você gera uma amplificação de campo local enorme. E essa geração de campo local ela pode ser utilizada para fazer conversão de frequência. Por exemplo, se você joga luz neste comprimento de onda ressonante com o momento de dipolo magnético e outras ressonantes com essas ressonâncias de momento de dipolo elétrico, quadrupolo elétrico, você pode gerar sinal, né, de geração de soma de frequências, mistura de quatro ondas, que são sinais não lineares, de segunda ordem, de terceira ordem, que você não consegue ver nas mesmas condições de excitação se você utiliza discos sem a fenda, somente com a ressonância plasmática. Você também, então, agora, ou seja, falando sobre todas essas aplicações, o próprio passo, né, é agora incorporar uma sintonizabilidade a essas metasuperfícies, que são todas estáticas. Você não pode fazer nada com elas, com essas que eu mostrei até agora. Existem, então, várias abordagens. Uma delas, por exemplo, é com luz incidente. Você tem aqui a metasuperfície. Se você não tem nem feixe de controle incidindo na amostra, você joga um feixe de sonda e ele passa incómodo. Entretanto, se agora você joga um feixe de controle, você pode gerar absorção, você pode gerar portadores desse semicondutor, ou nesse dielétrico, que é um semicondutor de alto gap, e aí esse feixe de sonda pode ser fortemente absorvido. E tudo isso pode ser acentuado pelo comportamento coletivo dessa metasuperfície. E, de fato, isso é o que acontece, né? Usando, então, luz incidente para controlar o comportamento dessa metasuperfície, é possível variar a transmitância da metasuperfície em até 50%, se eu consigo mandar esse pulso de laser de controle simultaneamente com os pulsos de laser que estão sondando a transmitância dessa metasuperfície. Outra possibilidade é aplicando tensões elétricas. Nesse caso, essa lente de Fresnel ela foi feita com um material bidimensional, de metal de transição de chalcogeneto, né? Nesse caso, foi de sulfeto de tungstênio, que tem uma ressonância excitônica. Esse material apresenta X. E se você... Então, é claro, em torno da ressonância de X, você tem um determinado índice de refração. Todo índice de refração tem a sua parte real, tem a ver com a refração, a parte imaginária, tem a ver com a absorção. E se, então, você faz uma lente de Fresnel com esse cara, essa lente focaliza a luz num determinado ponto do espaço. A luz incidente aqui por baixo. Mas se você aplicar uma tensão elétrica, pelo efeito estático, você desloca a posição da ressonância de excitons desse material. Uma monoleia, uma monocamada de disulfeto de tungstênio. E com isso, então, para aquela luz que você está incidindo, está mudando o índice de refração. Então, você consegue mudar o índice de refração do material da sua lente com a aplicação da tensão externa, significa dizer que você pode mudar a posição do foco dessa lente com uma camada desse material de transição.
Há duas perguntas. Primeiro, qual é a escala de tempo química para o passo? Primeira pergunta, a aplicação de uma tensão externa, isso é lento. E isso pode ser feito com nanosegundos, que é lento. Se você estiver falando de laser, que é isso aqui, olha, a gente pode controlar a transmissão em termos de dezenas de femtosegundos. Então, essa abordagem é lenta, é nanosegundo. Um pulso baixo. Um pulso básico. Um pulso. Na verdade, esses experimentos todos, eles são experimentos de um pulso de luz. Porque o pulso ele dura 60 femtosegundos, ou dependendo do laser que você tiver, e normalmente as máquinas que você usa para gerar esses pulsos, elas geram pulsos com taxas de 80, 100 megahertz, que são 10 nanosegundos. Então, é um pulso, nada acontece por um tempo muito longo, e depois vem outro pulso. A outra pergunta é como é uma camada só, né? Normalmente a pessoa pensa, bom, o acoplamento, como é que consegue um acoplamento tão grande? O acoplamento grande, ele vem do fato de que esses materiais, esses éxitos desses materiais, eles têm uma força de oscilador muito grande, porque, como é um material bidimensional, ao longo da direção Z, você tem efeitos de confinamento quântico. E, se você tem um material bulk, você tem transições em qualquer comprimento de onda, mas à medida que você tem confinamento, a força de oscilador aumenta muito. Então, o acoplamento aumenta violentamente naquela transição. Mas aí tem outras transições que você não vai conseguir fazer nada, outras regiões espectrais. Mas aí você tem outros materiais para explorar. Outro experimento que eu acho muito elegante é usando correntes elétricas, em vez de ser tensões aplicadas, correntes elétricas. Então, esse grupo que fez foi fazer aqui uma meta. Isso aqui é uma meta suspeita. Repetições desse meta-átomo aqui, que é um átomo complicado, mas isso aqui é um circuito, uma trilha metálica, através da qual você pode passar uma corrente elétrica. E em cima desse cara, esse grupo depositou um polímero transparente. Quando você passa uma corrente nesse circuito, a depender do valor da corrente, você gera uma distribuição de temperatura. Então, a depender do formato desse circuito, dessa trilha, você pode gerar distribuições de temperatura nesse polímero diferentes. E por conta do efeito termo-óptico, ou seja, a variação do índice de refração do polímero em função da temperatura, você gera, então, uma distribuição de índice de refração. Uma distribuição que pode ser do jeito que você quiser. Só depende de como você desenha isso aqui. De novo, o desenho, certo? E aí, de fato, por exemplo, nesse caso aqui, eles desenharam aqui, então você vê que a trilha nesse ponto aqui ela é um pouco mais grossa que aqui, o que significa dizer que a corrente aqui é menor do que na borda, o que significa dizer que a temperatura aqui no centro é menor do que na borda. Então, eles podem gerar os perfis de índice de refração do jeito que eles quiserem. E aí você pode, por exemplo, focalizar essa luz mais ou menos. Isso aqui é uma frente de onda, depois de passar por essa estrutura, com polímero, iluminando com uma frente de onda plana. Ok. Então, são várias outras abordagens. Você pode utilizar outras plataformas, utilizando grafeno, cristais líquidos também, aplicando uma tensão, você gira lá a molécula do cristal líquido, muda o índice de refração, você está no jogo. O negócio é mudar o índice de refração, mudar a fase da luz. Os TMDs também, eu já mostrei o exemplo anterior. Os óxidos de transparentes, metais óxidos condutores, como, por exemplo, o ITO, Indium Tin Oxide, ou Aluminum Zinc Oxide, AZO. Esses caras, eles são semicondutores transparentes, mas conduzem alguma eletricidade. Sim. Você consegue ter uma distribuição estacionária de troca de calor? Mas aí você chega à troca de calor e ela é importante para chegar no estado estacionário. Então, você chega no estado estacionário, as perdas são importantes para atingir esse estado estacionário. Nesse caso, é claro que esse sistema ele vai ser muito lento. Porque ele é um sistema, você vê aqui, isso aqui são centenas de micrômetros de tamanho,
Então, leva muito tempo para o calor se propagar e atingir esse estado estacionário. Então, esse é um sistema de resposta lenta, né? Mas, se você agora começa a lidar com materiais muito menores, em que, por exemplo, o tempo necessário para o calor se propagar naquela estrutura de 100 nanômetros de tamanho, você pode, mesmo tendo os efeitos térmicos, você pode operar em velocidades muito maiores, né? Porque o calor já se esvaiu, ele já saiu do sistema, porque o sistema é muito pequeno. Então, é possível fazer isso. É um sistema lento. Uma pergunta, por favor, que não é de física, de fato. Que é o seguinte, isso é tudo muito bonito, muito maravilhoso, são materiais especiais, enfim, todos esses efeitos são espetaculares. Mas eu imagino que deve existir uma necessidade enorme de uma infraestrutura para conseguir montar esses materiais. Laboratórios, enfim, né, cooperação em diferentes partes da universidade. É assim mesmo? É assim, para fazer uma estrutura como essa, não é difícil. Isso aqui numa oficina eletrônica você faz. Isso aqui é uma trilha de metal. Isso aqui não é necessário, não é difícil. Agora, fazer isso aqui, eu preciso de uma sala limpa, preciso de infraestrutura de fabricação, como, por exemplo, litografia por feito de elétrons. Você não pode fazer isso com litografia óptica, porque tem um limite de difração da litografia óptica. Então, você precisa de uma máquina de 1 milhão de euros para fazer isso, certo? Uma das grandes virtudes do nosso grupo é essa. Nós temos uma sala limpa para nós, certo? E nós dominamos todo o processo, todo o pipeline para trabalhar com metasuperfícies está à nossa disposição no nosso grupo. Desde a parte que tem muita gente fazendo circulação, com console, com numérico, com CST, tem todas essas ferramentas computacionais, tem a parte de fabricação e tem toda a parte de caracterização ótica. Então, isso permite que você dê o salto, né? Você permite que você vá aonde muita gente não consegue ir. É injusto isso. Isso é duro. É muito duro, né? Mas é assim que a coisa funciona. Ok. Então, todas essas abordagens, elas são interessantes, mas elas já apresentam contrastes de chaveamento que não são muito satisfatórios ou apresentam dificuldade para fazer essa integração. A pergunta do Dinei. Para eu fazer aquela história de colocar ali o material, né, bidimensional naquela posição, não sei o quê, é complicado, né? Não é simples. Então, a gente pode começar a trabalhar com outras coisas, e aí entram os materiais com transição de fase. E aí eu não estou mais falando de cristal líquido, eu estou falando de materiais que apresentam transições de fase em uma temperatura baixa, em que eles são isolantes, lato sensu, até uma temperatura alta, em que eles são condutores, seja lá o que isso significa. No visível, isso não faz sentido para o dióxido de carbono, mas no infravermelho isso faz sentido. E aí nós temos duas grandes abordagens hoje, que é o uso do telureto de germânio e antimônio, e não volátil, no sentido de que, uma vez que você induz a transição de fase e tira o estímulo externo, ele não volta. Você precisa de um outro estímulo para puxar ele para baixo, para induzir a transição de fase de novo, ou o dióxido vanádio, que é volátil. Ou seja, você aplica o estímulo externo, ele sofre a transição de fase, mas se cessar o estímulo externo, ele volta para a sua fase original, por assim dizer. Então, nós vamos focar aqui no dióxido vanádio, nesse período. E a transição de fase sobre o dióxido vanádio, ela é uma transição estrutural. A baixa temperatura, a temperatura de transição, a temperatura crítica é da ordem de 65 graus Celsius, e abaixo dessa temperatura ele tem uma estrutura monoclínica, que é essa aqui de cima, e é onde ele se chama isolante. E acima dessa transição crítica, ele muda de estrutura cristalina, ele é uma estrutura de rutina, e ele é um metal. Mas, de novo, metal isolante, para qualquer coisa que a gente conheça, se eu perguntar para você, o ouro é um metal, você vai dizer que é. Mas não é. A depender do comprimento de onda da luz, ele vai se comportar como metal ou como um isolante de gap infinito,
São completamente transparentes. Então, isso a gente também observa aqui. É interessante, né, que esse sistema apresenta uma esterese discreta, ou seja, se você vai aumentando a temperatura e mede, por exemplo, a condutividade ou a resistividade estática desse sistema, ele vem por um caminho, mas quando agora você diminui a temperatura, ele volta por outro caminho. E essa diferença em temperatura ela é pequena. Isso pode ser vantajoso em alguns aspectos, pode ser desvantajoso em outros. É interessante também porque você pode fazer isso milhões de vezes. Esse trabalho relatou essas medidas de esterese, medindo a resistividade em função da temperatura. Depois de 101 ciclos, mais já houve trabalhos que mostrou que isso milhões de vezes o sistema continua se comportando da mesma maneira. E, do ponto de vista óptico, a coisa mais interessante é que, ao sofrer a transição de fase, a variação, de novo, aqui eu mostro o índice de refração, a parte real em função do comprimento de onda. Por exemplo, em torno de 1000 nanômetros, infravermelho próximo, a variação do índice de refração é da ordem de 1. É muito grande. É muito grande. Para ter uma ideia, numa fibra ótica ordinária, para obter o guiamento de elétrico pela fibra ótica, a variação do índice de refração necessária no núcleo em relação à casca é da ordem de 10 a menos 4. Isso já é suficiente para você obter o efeito de guiamento de elétrico. Bom, então, tendo falado sobre o dióxido de vanádio, o que a gente pode fazer do ponto de vista de metasuperfícies com ele? Né? Inicialmente, vamos estudar o que acontece com um disco isolado. Né? E isso a gente consegue fazer tanto do ponto de vista teórico, simulacional, computacional, como do ponto de vista experimental também. Bom, o que nós vamos fazer? Essas aqui são simulações. Bom, inicialmente, isso aqui é o resultado das medidas experimentais por elipsometria da função elétrica da parte real em epsilon 1 e a parte imaginária em epsilon 2, deste material, dióxido de vanádio, em baixa temperatura, ou seja, temperatura abaixo da temperatura crítica, 30 graus Celsius em azul, e a temperatura alta, 90 graus Celsius em vermelho. É nítido ver que muda muito a constante dielétrica desse material. E é isso que nós vamos explorar. E uma coisa importante é isso aqui, olha. Nessa região de cá, isso aqui é 1100 nanômetros, alguma coisa assim. A gente vê que para comprimentos de onda menores do que isso, ou seja, em todo o visível, que é onde nós vamos focar aqui nesse trabalho, a constante dielétrica do dióxido de vanádio é positiva o tempo todo, abaixo e acima da temperatura crítica. E isso significa que ele é um dielétrico o tempo todo. A constante dielétrica do dióxido de vanádio ela passa a ser negativa acima da temperatura crítica apenas no infravermelho próximo, médio. Desculpa, no infravermelho próximo, né? 1100 nanômetros em diante. Isso é uma característica do metal. É a constante dielétrica, a parte real, ser negativa. E é o que acontece aqui. Mas isso só acontece no infravermelho. Ou seja, no dióxido de vanádio, dizer que a transição é isolante metal, isso só faz sentido para comprimentos de onda maiores do que 1100 nanômetros. Porque no visível, ele é dielétrico o tempo todo. Certo? Não tem comportamento metálico. Isso está mostrado aqui nas simulações. Um disco, na fase de baixa temperatura, por isso que eu não vou falar da fase dielétrica nem metálica, certo? Porque não tem sentido. O que a gente vê é a extinção, a seção de choque de espalhamento, em função do tamanho do disco. Então, esse disco aqui, olha, essa seção de choque de espalhamento é para discos com um diâmetro de 100 nanômetros, enquanto que essa azul escura aqui é para discos de diâmetro de 300 nanômetros. O comportamento que a gente vê aqui é esperado. Paulo está confortável com isso, com certeza. Ressonância de Mi, um disco pequenininho tem uma seção de choque de espalhamento pequena. Objetos maiores espalham mais, comparado com os discos maiores. E você tem aqui uma ressonância, que é uma ressonância de dipolo elétrico. Por que ela é de dipolo elétrico? Porque é a única ressonância que cabe num ressoador tão pequeno. Certo? E à medida que você vai aumentando o tamanho do disco, essa ressonância, como esperado, vai deslocando para o vermelho, de dipolo elétrico, e ela vai ficando mais intensa porque o tamanho, né, a polarizabilidade do material, ela escala com o volume do material.
E à medida que você vai tendo, então, ressoadores maiores, vão aparecendo outras ressonâncias aqui, por exemplo, a de quarto polo elétrico. Né? E isso acontece aqui em toda a região, né, do nosso sistema. Agora, na fase quente, a gente vê que para os menores discos, a ressonância de dipolo elétrico e magnético está lá. A gente vê que o comportamento é um pouco diferente, né? Que a gente vê aqui ela vai aumentando, vai deslocando para o vermelho, mas depois ela começa a voltar para o azul. Mas isso é porque, de fato, essas duas ressonâncias aqui estão juntas, devido à constante elétrica ser diferente, elas aparecem espectralmente mais próximas uma da outra. Mas a que aparece aqui, olha, a ressonância plasmônica típica, que é bem larga, com um fator de qualidade muito baixo. Porque nesta região, o material passa a ser metálico. Né? E aí surge a ressonância de plasma do material. Muito bem. Perfeito. Então, está aqui. Os discos foram fabricados com diferentes diâmetros, certo? E bem distantes um do outro, de tal maneira que eu consigo investigar experimentalmente com o meu microscópio cada um desses caras. Né? Então, disco de 200 nanômetros de tamanho, com diâmetro variando de 140 nanômetros até 290 nanômetros, e eu fabrico isso com técnicas de litografia por feixe elétrico. Horroroso, né? Você olha para cá, a qualidade visualmente já não é boa, quer dizer, visualmente no microscópio eletrônico. Isso aqui é microscopia eletrônica. Porque o dióxido de vanádio é um material complicado. É muito complicado. Começar pelo fato de existirem várias valências para o vanádio, então ele pode compor várias substâncias, óxidos, mas com valências diferentes. Pelo menos 5 valências diferentes. Isso tudo aqui é VO2. Certo? Então, é muito complicado você fabricar, submeter o material a esse estresse da fabricação e ainda manter o VO2. E aí, né, a primeira caracterização, você fez as simulações, você vai caracterizar oticamente. A caracterização ela é linear. E é um sistema muito interessante para medir espalhamento. A gente faz o que se chama de espectroscopia de campo escuro, ou microscopia de campo escuro. O que é isso? Você joga luz no material a um ângulo muito grande, de tal maneira que a luz ilumina o material, porque a luz refletida ela vai para cá, e a objetiva do microscópio, que vai coletar a luz e interagir com a nanoestrutura, ela não pega, né, por conta dessa geometria, ela não capta a luz de iluminação. Então, tudo que você vê no seu sistema, no seu microscópio, no seu espectrômetro, é luz que foi espalhada pelo material em cima de um fundo escuro. Por isso que o nome é microscopia ou espectroscopia de campo escuro. Sensacional isso. Agora, se as partículas forem menores que 40 nanômetros, o espalhamento é tão pouco que mesmo tentando detectar muito pouco em cima de zero, que é a ideia da microscopia de campo próximo, você tem um background zero, né? É muito difícil, porque o espalhamento é muito sutil, né? Muito frustrado. Aí você precisa de outras técnicas. O quê? Aí esse experimento. Esse experimento, por enquanto, são discos isolados. Isolados no sentido, desculpa, individuais. No sentido de que eu olho só para esse e ele está tão distante do outro que não existe nenhum tipo de comportamento coletivo nesse material, nesse método de experiência. Então, tudo isso aqui é um disco isolado. Então, está aqui, com a microscopia de campo próximo, é isso que eu vejo. Olha. O disco menor, ele espalha luz mais para o azul. Então, tinha que ser. E os discos maiores, ele tem um espalhamento que tem, você ficaria mais avermelhado. Se você fizer um ajuste da distribuição de intensidade nesses caras aqui, é tudo gaussiano com um tamanho que é fixo. Porque eu estou fazendo essa medida com um sistema que é limitado por difração, o meu microscópio. Né? Parece pequeno, mas, enfim, quando você faz o ajuste e normaliza, todas essas gaussianas têm a mesma largura, que tem a ver com a resolução óptica do meu aparato. E aí, jogando essa luz aqui para o espectrômetro, eu obtenho aqui um comportamento que está lá muito semelhante ao que nós previmos com as simulações. É claro que, de novo, essa fabricação tem
muitos problemas. Então, a gente viu aqui nas simulações, né, essas ressonâncias aqui estão muito mais próximas uma da outra do que aqui, mas a gente precisa levar em conta também os defeitos oriundos do processo de fabricação. Muito bem, então isso aí foi a nossa caracterização do disco. Precisa dar esse passo antes de colocar todo mundo para tocar junto, né? Eu preciso saber como é que o bumbo toca, se o bumbo está afinado, o trombone de vara. Isso porque trombone de vara, minha filha começou a estudar música, né? As duas, a Luísa e a Tereza. Aí a Luísa escolheu o trombone de vara. Como assim? Eu ia escolher qualquer outra coisa, mas não sei de onde eu conheci. Eu escolhi aquele trombone de vara. Muito bem. Agora, nós vamos fazer arranjo desse nanodisco. Certo? E eles estão próximos o suficiente para que você tenha um efeito coletivo. Esse efeito coletivo não é um efeito coletivo de campo próximo, de dipolos conversando com o outro, certo? Do dipolo da ressonância de Mi, dipolo elétrico com da outro, de um disco com o outro. Não é isso. Esse efeito coletivo ele é muito mais parecido, nesse caso, com um arranjo de antena. Você tem uma antena de dipolo, um radiotelescópio, né? Aí você tem uma antena sem o refletor, né? Aí você tem um padrão de dipolo que manda luz para todo lado. A partir do momento que você começa a colocar antenas lado a lado, você começa a obter uma direcionalidade por pura interferência construtiva e destrutiva, de acordo com... Muito bem. É isso que está acontecendo aqui também. Você levantou a mão. Vai ter que perguntar. Não? Claro. Esses discos aqui, eles estão a distância física de 600 nanômetros. Eles têm diâmetro de até 270 nanômetros. Certo? Muito bem. Então, está aqui, olha. Um disco só. Agora, essa aqui é a seção de choque de extinção. Então, estou levando em conta também a absorção da luz. Na fase fria. Então, aqui as duas ressonâncias que a gente já viu que existem. A fase quente, mas agora eu já estou focando aqui na parte visível do espectro, tá? Esqueça a parte vazia. E arranjo que mostrou, não pedia extinção, era espalhamento. Era espalhamento. Porque... Exato. Porque aqui, nitidamente, é espalhamento que eu estou vendo. Certo? Eu só estou detectando a luz que é espalhada. Mas nesses casos, nesses experimentos, e esse arranjo é um arranjo, mas são caras que estão se comportando individualmente. Eu posso jogar essa luz aqui, cadê meu Deus? Essa luz aqui, eu posso focar essa luz muito distinta aqui na frente, porque eles estão muito distantes entre si. Então, eu posso medir a extinção de desculpa, o espalhamento de 1. Nesse caso, nesses experimentos que eu vou fazer, eu vou pegar o arranjo, vou iluminar por baixo e vou ver a luz transmitida. Então, a luz transmitida leva em conta o que foi absorvido e o que foi espalhado também. Então, eu preciso falar de extinção, certo? Extinção. Então, é isso que tem que estar plotando. Extinção em função do comprimento de onda. Espectro de extinção. De um disco e de um arranjo. A gente vê que o espectro é diferente, né? Você tem... a primeira coisa que você vê é a amplitude aqui, olha. As unidades dessa seção de choque são as meias. Então, para um disco, eu tenho aqui 30 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Enquanto que aqui eu estou em 50, 45. É óbvio, porque em vez de eu ter um disco só, eu tenho 100, 200 discos. Um arranjo de 13 discos. Como vai? Segundo, as ressonâncias elas são mais estreitas. E essas ressonâncias são mais estreitas pelo efeito coletivo. Porque se você tem um disco que pode irradiar, espalhar para todo lado, a partir do momento que você tem vários e você restringe a direcionalidade do espalhamento, você está diminuindo o número de canais de extinção, né? O que significa dizer que se você tem menos perdas, você tem ressonância mais estreita. Então, isso também Então, a gente está chegando no momento que é possível a gente começar a brincar com isso. Certo? Que a gente estudou o comportamento de um disco, baixa e alta temperatura, do arranjo baixa e alta temperatura, agora vamos usar isso. Muito bem. Então, o que a gente vai querer ver é, se eu mudar a temperatura dessa metasuperfície, como é que ela vai, por exemplo, afetar a extensão dessa metasuperfície. Então, isso aqui eu já mostrei, e esse resultado aqui, tá certo? Ele mostra
profundidade de modulação na inscrição. Ou seja, essa profundidade de modulação, modulo eixo def, é definida como, em decibel, 10 logo da intensidade transmitida, né, no sistema a baixa temperatura, na fase de baixa temperatura, dividida pela intensidade transmitida na fase de alta temperatura. Então, isso é o que eu estou chamando do chaveamento, quando eu mudo o meu parâmetro crítico, que é a temperatura desse carro. E o que a gente está vendo aqui é que para um dígito só, né, ou seja, tem aqui um ganho de modulação da ordem de quase 3 dB para o arranjo, né? Ele é um pouquinho maior do que para um único disco, mas ele é mais estreito, né? E a questão de ser estreito, em termos de espectro, também é esperado pelo efeito coletivo, né? Muito bem, então, isso é feito aqui para os discos de 270 nanômetros de tamanho. Esse valor de modulação, de profundidade de modulação, para este tipo de sistema, no visível, é muito difícil de conseguir. Eu não encontrei até hoje nenhum trabalho que reporta profundidade de modulação maiores do que isso no visível. No infravermelho próximo, infravermelho médio, você consegue profundidade de modulação de 10 dB. Mas isso aí você está falando em outro regime espectral, outra região espectral, etc. E aqui estão os resultados experimentais agora, com arranjos de 100%, né, de discos 100% micrômetros quadrados, de discos de 200 nanômetros de altura, com diâmetros diferentes, né? Aqui o diâmetro cor de vinho é esse cara aqui, e à medida que você vai mudando a cor, você vai aumentando o tamanho do disco, né? E eu estou botando aqui a profundidade de modulação em função do comprimento toda para cada tamanho de disco. E aqui a sua pergunta do pitch, né, da distância entre os... Nesse caso aqui foi de 400 nanômetros, foi fixo, né? Muito bem. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma coisa muito interessante. E, a depender do tamanho do disco, mudando a temperatura para baixo e alta, você tem mudanças na intensidade de luz transmitida diferente. Se eu tenho um disco, por exemplo, azul de, sei lá, 150 nanômetros de diâmetro, essa modulação vai ser muito relevante aqui em 550 nanômetros, tá certo? Mas vai ser pouco relevante em 650 nanômetros. Se eu tiver um disco aqui de 300 nanômetros de tamanho, a modulação vai ser muito relevante em 750 nanômetros, mas não vai ser relevante em outros comprimentos de onda. Então, você pode imaginar que, com isso, se você fizer agora um arranjo não de discos de tamanhos idênticos como esses aqui, isso aqui são arranjos 100% de discos de mesmo diâmetro, mas se eu agora produzir um selinho em que eu sei que nessa posição A e J eu tenho um disco com um diâmetro X, eu saberei que para um determinado comprimento de onda, se eu variar a temperatura, a luz vinda daquela região vai ter uma mutação na luz transmitida de conhecida. Então, com isso, eu posso gerar uma espécie de QR Code, né, que é lido oticamente, que pode ser usado para evitar falsificações, né? Se eu gerar uma meta-superfície com discos de dióxido de vanádio em posições distintas, né? E aí jogo luz, vario a temperatura e vejo quanto modulou. E aí eu sei que daquela posição a modulação tem que ser de tanto, e só eu sei qual foi o diâmetro do disco que eu coloquei ali, etc, etc. É claro que alguém pode, uma quadrilha sofisticada da LLU, pode pegar aquele QR Code, pode levar para o microscópio eletrônico, pode medir o diâmetro, pode fabricar um igual, pode começar a fazer. Agora, o número de quadrilhas que tem essa condição é reduzido. Muito bem. Então, é uma aplicação possível isso. Né? Dispositivos selos anti-falsificação. Antes de terminar, esse é o último slide, eu queria mencionar que é possível fazer isso tudo também, ou seja, tudo isso é feito com temperatura. Demora, é lento. Um arranjo muito grande, não preciso esperar termalizar, eu preciso esperar a transição de fase acontecer.
a propósito, parênteses, a transição de fase não acontece de uma hora para outra. É um processo que vai, é uma espécie de percolação estrutural, né? Você pode explorar isso também, né? Ou seja, como é que acontece no transiente desse processo? Mas isso pode ser feito de maneira mais rápida. Você pode esquentar também, como essas estruturas são pequenas, ou um disco apenas, você pode esquentar usando laser. E esses resultados foram reportados também neste mesmo trabalho, em que você joga um laser CW, um laser de hélio neônio, que é fortemente 633 nanômetros, né? Então está aqui, a distinção é considerável nesses materiais, e o fato de você depositar energia luminosa no material aumenta a temperatura, são estruturas pequenas, então a capacidade térmica é pequena, o que significa dizer que qualquer energiazinha que você deposite já eleva a temperatura por uma quantidade considerável. Você pode fazer isso num sistema tipo laser CW, isso acontece de forma lenta ainda, mas você também pode fazer isso usando lasers, pulsos ultracurtos de laser, e você pode fazer isso a taxas da ordem de centenas de megahertz. Isso também é possível fazer. Bom, com isso, então, eu queria terminar, né, simplesmente sumarizando o que nós discutimos, e falamos sobre a transição de fase de ortobanário, falamos sobre sistemas, aplicações infinitas de metasuperfície, introduzimos o conceito de metasuperfície, utilizamos o de ortobanário para introduzir uma capacidade de sintonizabilidade ou de atividade para essa metasuperfície, para mudar dinamicamente com um botão externo as propriedades óticas dessa metasuperfície, e o fato, por exemplo, de as profundidades de modulação da luz transmitida dependerem, por exemplo, do tamanho do disco, e sugere uma aplicação para geração de estratégias de antifalsificação. Eu queria finalizar, mas eu acho que eu estou vendo aqui que eu esqueci uma coisa muito importante, é a idade. Já acontece, muito frequentemente, cada vez mais frequentemente. Que é mencionar que, nesse momento, o nosso colega Felipe Pinheiro, um galã, né? Ele está passando um tempo lá na LMU, né? Com dinheiro do DAD. Nós estamos dividindo o escritório, a gente está tendo a oportunidade de discutir coisas sensacionais, e a ideia é exatamente que nós possamos, contando aqui com o grupo do Paulo, do Natan, do Dinei, no Laboratório de Pesquisas Óticas, o Felipe, Rosa, Felipe Pinheiro, tem mais um colega cujo nome eu esqueço, isso é muito feio, também faz parte do grupo de vocês, que nós possamos começar a trabalhar mais intensamente para usar toda a competência teórica desse grupo para ajudar com efeitos de quiralidade, nanoestruturas e metasuperfícies também, seleção quiral de aprisionamento de partículas no laboratório de pesquisas óticas, e também nós possamos fazer a parte experimental e de fabricação dessas coisas em Munique, e dessa colaboração aí nós tenhamos uma sinergia interessante que proporcione trabalhos de alto impacto, né? Tem, então, gera estudos com uma consistência teórica alta, uma densidade computacional alta, também uma densidade experimental alta. E é claro que estudantes são mais que bem-vindos, pós-docs. Então, para quem estiver interessado, se vocês tiverem colegas que estão perdidos na vida, sem saber o que fazer, loucos para trabalhar numa área quente, formar uma quadrilha para se bater, né? Procurem o Paulo, o Felipe Pinheiro, quando ele voltar, o Felipe Rosa, o Farina, que também faz parte desse grupo maravilhoso. E aí eu espero que a gente possa... Existem vários canais que possibilitam intercâmbio de estudantes, para fazer experimento, o pessoal tem que apertar parafuso, é importante também. A gente, então, tem várias condições para fazer isso. Com isso, eu encerro, agradeço pela sua atenção e fico satisfeito com mais perguntas, se você tiver. Obrigado.
Vou fazer uma. Desculpa, vou ter que sair talvez um pouco antes da hora que eu dar uma dia, mas Leonardo, uma pergunta. Essa geometria desses discos, tem uma coisa especial com ela, assim, que parece uma coisa mais difícil de você dar para fabricar, né? Tem aquela borda, não sei se essa borda não poderiam ser esferas ou não esferas, Nessas técnicas de fabricação que nós usamos de litografia por feixe elétrico, não dá para fazer. Por outro lado, eu posso fazer um disco, se eu estiver trabalhando com silício, eu faço um disco praticamente perfeito. E aí eu digo, imperfeições, se você consegue imperfeições de fabricação da ordem de 10 nanômetros, 5, é um disco perfeito. Certo? Agora, fazer uma bola é muito difícil. Nem o mesmo fazer isso. Mas, se você aceita fazer estruturas maiores, é possível fazer essas bolas com polímero. Um polímero transparente, mas que tem um índice de refração de, sei lá, 1,5, e aí dá para fazer. Porque aí a gente faz isso com fabricação de litografia por feixe elétrico. Escrita direta por laser de absorção de 2 poros. E prismas poligonais, né? Em prisma, né? Prisma circular, prisma quadrado. Isso dá para fazer. Não sei se ajuda, mas naturalmente, do ponto de vista computacional, isso é complicado, porque é uma simetria que custa muito computacionalmente. Fazer um disco é uma maravilha, porque é um disco, isso é insensível à polarização também, né? Então, é mais simples você trabalhar com isso, do ponto de vista computacional. Mas do ponto de vista da fabricação, fazer um quadrado ou fazer um disco é a mesma coisa. É claro que o seu quadrado não vai ser um quadrado perfeito, um 4, 9, 16, 25, né? Por causa dos cantos agudos, né? E aí o disco não sofre desse problema, porque não, o disco... E essa diferença de temperatura que tem, quer dizer, me parece que vocês escolheram 30 e 90 para estarem bem seguros numa fase e bem seguros na outra. Vocês chegaram a uma diferença menor de temperatura? Não. Não, mas isso é possível de se explorar. Não, e aí poderia ainda ser mais rápido, né? Se em vez de 30, 80, poderia de 50, 80, sei lá. E, de fato, recentemente, nós estamos submetendo um artigo por esses dias em que nós exploramos exatamente isso. Nós mantemos a temperatura ligeiramente abaixo da temperatura crítica na subida, e aí a gente faz toda a brincadeira fazendo isso, né? Porque é mais rápido. Fizemos isso, mas aí operando um outro regime espectral, no infravermelho médio, em torno de 5 microns. Fizemos isso também explorando ressonâncias tipo BIC. A ressonância tipo BIC ela pode ser mapeada numa ressonância tipo Fabry-Perron. E o que a gente mostrou é que, com isso, né, usando o sistema com VO2, é como se a gente estivesse ligando e desligando o espelho com uma velocidade altíssima. Tátil da ordem de centenas de megahertz. Se ela tem uma pergunta. Curiosidade, por esse esquema daí, dá para fazer, por exemplo, de ondas dinâmicas? De certa forma, eu acho que isso é um guia de onda dinâmica. De certa forma, eu acho que sim. Né? Porque eu só não saberia dizer, com essa estrutura simétrica, um disco, como é que se poderia fazer para controlar. Interessante a ideia. Limite de refração. Imagina que você tem um guia de onda e é um paralelepípedo, certo? Não é disco. Então, dependendo da razão de aspecto, você tem modos que se propagam com uma velocidade, uma polarização na outra. Aí eu não sei como é que seria, se seria fácil engenhariar a influenciar diferentemente as velocidades de propagação dessas duas componentes de polarização, independentemente. Mas eu não estava pensando no disco só, não estava pensando em uma lei. Estava pensando numa ideia, por exemplo, que você vai se elimina pedaço pele, você monta um disco de refração só, os pedaços, poder ser feito. E aí, no contraste de refração, seria um doido, se não mudou, aí é uma outra frequência que é andar por dentro do caminho de ser o tempo. Aí seria, então, uma propagação no plano da amostra. Nunca pensamos nisso. O próprio, experimentalmente, é uma situação
desafiadora, porque essa é uma guia de onda que tem uma altura de 200 km, tipicamente, né? Que é o típico desse tipo de fabricação. Então, acoplar a luz assim pelo lado é uma coisa complicada. Mas eu nunca pensando nisso. É uma configuração muito fora do nosso usual, né? Mas não sei se poderia. Eu entendi a sua ideia, ou seja, a depender de como eu ilumino, eu estou guiando de uma maneira diferente. Mas é muito. Leonardo, alguns materiais desses, quando tem uma condição metal gigante, eles se tornam magnéticos, que é um treinamento magnético. Isso aí poderia melhorar a resposta, se você tem materiais que tenham, que respondam a campo elétrico, a situação negativa. Seria de interesse. É de interesse, e nesse momento, Felipe e eu estamos discutindo uma ideia exatamente desse tipo, para explorar algumas características quirais desses materiais. Sim, sim. A gente está pensando sobre isso. Ou seja, você pode, até mesmo, sem pensar em metal isolante, você pode pensar num sistema ferromagnético ou paramagnético, com temperatura, né? A gente está indo por aí. Está indo por aí. Eu pensando muito geral, né? Aqui podemos ordenar, né? Tem. Isso é uma área chamada Disordered Photonics, ou Disordered Nanophotonics, e nesses sistemas, as coisas podem ser feitas de uma maneira desordenada quando você faz, novamente, um projeto, né, da sua superfície. O que você precisa levar em conta é a densidade média das coisas que você deposita, o tamanho dessas coisas e a distribuição do tamanho. Então, isso é o que você usa na sua simulação, vai para uma máquina, e essa máquina começa a produzir essas coisas que vão sentando no substrato. E aí, estatisticamente, você obtém o que você deseja, né? Controlando os parâmetros dessa máquina. E aí, você pode ter uma distribuição dessas esferas de um cristal que vão sentando no substrato, e elas podem intensificar, elas podem gerar ressonâncias aleatórias, que aí tem a ver com a teoria de localização da luz e lasers aleatórios, que vocês aqui dominam muito bem, e geram acentuações de campo local em determinadas frequências, e você pode explorar isso para acentuar emissões de luz em determinados comprimentos de onda, gerar o que se chama de cor estrutural. Isso também é algo que é uma tendência muito grande na nanofotônica hoje, tendência muito forte. Você gerar imagens submicroscópicas, né, que têm cores diferentes, mas essa cor ela não depende do material que você está usando, ela depende somente da estrutura com que você depositou aquele material. Então, isso é feito também, desordenado. Metasuperfície desordenada. Fazer um comentário. Agradecer o seguinte. Eu agradeço. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.